E aí, seja bem-vindo à nossa quinta aula de matemática básica. Hoje vamos trabalhar muito potenciação. Tá preparado? Papel e caneta. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender potenciação e todas as suas aplicações. Então vamos lá. O que é potenciação, Carlos? É a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais por ele mesmo várias vezes. Então, seja A uma base diferente de zero, elevada a um expoente n. Então, esse A repete n vezes ele mesmo. Então, A é a base, é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo várias vezes, e n é o expoente, é o número de vezes que eu vou multiplicar o A. Vamos dar um exemplo para você. 2, que é a base, elevado ao expoente 3. Então, esse 3 significa que a base é multiplicada por ela mesma 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 1/3 elevado ao quadrado. A base é 1/3, o expoente é 2. Então, é 1/3 vezes 1/3. 1/3 vezes 1/3, lembrando nossa aula de frações, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9, né? Evidentemente, aqui foi 8, né? 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? Mais um exemplo. Atenção agora, hein? A base é um número negativo e ela está dentro do parênteses. Então, eu tenho que pegar ela dentro do parênteses e multiplicar por ela mesmo dentro do parênteses. Menos 2 vezes menos 2, joguinho de sinal da multiplicação, nossa última aula, mais 4, ok? Menos 2 dentro do parênteses ao cubo agora. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais com menos, menos. Percebeu o detalhe? Quando a base é negativa e o expoente for par, o resultado é positivo. Quando a base é negativa e o expoente for ímpar, 1, 3, 5, 7, o resultado é negativo. Fique ligado, ok? E um perigo vem aqui agora. Ó. Qual a diferença dessa letra D de dado para a letra C de casa? É que na letra C, quem está elevado a 2 é o menos 2 que está dentro do parênteses. E na letra D, quem está elevado a 2 é apenas o número 2. O sinal menos não está elevado ao quadrado. Então, o menos fica do lado de fora e espera 2 vezes 2, 4. Então, menos, não estando dentro do parênteses, vai ficar só menos 4. Então, essa observação é muito importante, tá? Menos 2 dentro do parênteses ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado. Se ligue, hein? Menos 2 ao quadrado, quando está dentro do parênteses, aqui dá 4, como a gente já viu na letra C. Não é isso? E quando a gente faz menos sem um parênteses ao quadrado, dá menos 4. Então, são diferentes. Fique ligado nesses detalhes. Quais são as propriedades importantíssimas da potenciação? Sejam as bases A e B, todas diferentes de zero, e Mn expoentes. Então, vamos às propriedades. Quando você tem produtos de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Ó. A conservou m mais n. Olha um exemplo. A base 2 ao cubo e a base 2 ao quadrado. Conservei a base 2, somei os expoentes. Deu 2 elevado à quinta. 32, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Próxima propriedade, quando eu tenho divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Olha o exemplo. 3 à quarta dividido por 3 ao cubo. Conserva a base 3 e subtrai os expoentes. Fica 3 elevado a 1, que dá 3. Caso terceiro, opa, cuidado, hein, gente? Potência da potência. Multiplica os expoentes. Ó. A elevado a m elevado a n. Fica a elevado a m vezes n. Olha o exemplo que vai acontecer muito em questões de física em que uma coisa está ao quadrado. 3 vezes 2, 6. Fica 2 elevado a 6, tá? Quarta propriedade. Vamos lá, Carlos. Tá muito massa. E agora eu tenho, gente, o mesmo expoente e potências de bases diferentes. O que é que eu faço? Eu agrupo. Olha que legal. A elevado a m vezes b elevado a m. Agrupo na mesma potência. Olha o exemplo. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Está vendo que o expoente é o mesmo? Agrupa as bases elevado ao quadrado.
Então, fica 6 ao quadrado, que dá 36, né? Próximo caso, divisão. Mesmo expoente, bases diferentes. Agrupa A sobre B e deixa o expoente comum. Olha o exemplo. 3 ao quadrado por 2 ao quadrado. Mesmo expoente, dividi e ficou o expoente 3 sobre 2 ao quadrado, que dá quanto, hein, Carlos? 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Daria 9 quartos, tá bom? Ah, Carlos, interessante. Ó, caso que também tem uma importância muito grande. Base elevada a um expoente negativo. Eu inverto a base e deixo o expoente positivo. Então, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Inverte o 2 e o menos 3 se transforma em 3. 1 sobre 2 ao cubo daria quanto, hein, Carlos? 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Daria 1/8, tá bom? Carlos, muito interessante. E um negócio muito curioso, por que é que toda base elevada a zero dá sempre 1? Você sabe dizer por quê? Vamos à explicação. Galera, para que eu possa entender por que é que todo mundo elevado a zero dá 1, eu vou para a segunda propriedade, aquela em que você tem A elevado a m dividido por A elevado a m. Lembra? Se você tiver o mesmo expoente, o que é que acontece aqui? Ó? Como a base é a mesma, fica A elevado a m menos m. Só que m menos m é zero. A elevado a zero. Por que eu tenho certeza que dá 1? Olha para o início. Se eu pegar uma coisa e dividir por ela mesmo, por exemplo, uma casa dividido por uma casa, dá 1. Um cachorro dividido por um cachorro, dá 1. Ou uma brincadeira. Qualquer coisa dividido por ela mesma dá sempre 1. Só que isso é igual a elevado a zero. Por isso que qualquer coisa elevada a zero dá 1, né? Ah, Carlos, que legal, hein, Carlos? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, que é o que a gente estava comentando aqui. Muito bem, Carlos. Vamos ver alguns exercícios mais básicos. Qual a metade de 2 a 22? Ah, Carlos, de graça, é letra A, 2 a 11. Cuidado. Gente, o que é a metade? Dividir por 2. Então, vamos comigo. 2 elevado a 22 dividido por 2. Galera, divisão de potências de mesma base. Esse 2 aqui é como se fosse 2 elevado a 1, né? Conserva a base e subtrai os expoentes, 22 menos 1. Então, dá 2 elevado a 21. Não é a A, é a letra B. Cuidado, hein? Próximo exercício. Se A é 16 e M é 0,25, quanto é que vale A elevado a M? Galera, atenção para essa observação que eu vou dar a você. Sempre que você tiver potências, fatore a base. Isso ajuda muito. É sempre aconselhável fatorar a base. Então, vamos fatorar o 16. Você ainda lembra como é que faz isso? Ah, Carlos. Decomposição em fatores primos. Ó. 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, 16 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2 à quarta. E aí, o que é que eu faço? Substituo o 16, que é o A, 0,25, que é o M. E no lugar do 16, eu vou escrever. Galera, anote aí. Todas as vezes que você vai substituir um número por outro, bote o parênteses, tá bom? Então, 16, parênteses, tem que colocar o parênteses. Gente, se eu não colocar o parênteses, eu vou errar. Então, 16 é 2 à quarta, mas bota dentro do parênteses. Beleza. Isso aqui é a potência da potência, né? A propriedade que a gente já viu agora há pouco. 4 vezes 0,25. Lembrou das aulas de multiplicação com vírgulas na aula 2? 4 vezes 0,25 é 1, gente. E aí, porque eu tenho 25 centavos para 4 pessoas, 4 moedas de 25 centavos é 1. 2 elevado a 1 dá 2. Então, por incrível que pareça, gente, 16 elevado a 0,25 dá 2. Para fazer isso, eu fatorei o 16, ok? Então, tá vendo como a potenciação é legal? E aí, gente, você vai ver muitas situações desse exercício 3 na parte de gravitação, força elétrica, campo elétrico. Isso cai demais em física. Então, é muito importante que a gente saiba fazer essa expressãozinha numérica, tá bom? Quando a gente chegar em física, lá na aula de gravitação, por exemplo, a gente vai arrasar. Galera, para eu achar F, eu tenho 8 vezes 10 a menos 12, que multiplica 6 vezes 10 a 32, e aqui embaixo eu tenho uma potência da potência, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer.
A parte de cima, gente, eu vou agrupar os números, ó. 8 vezes 6, está vendo que eu agrupei aqui de rosa os números? E as potências, eu vou colocar elas juntas, número com número, potência com potência. Então, ficou 8 vezes 6 e aqui 10 a menos 12 vezes 10 a 32. E na parte de baixo, atenção, vamos fazer já já, tá certo? Acompanhe comigo lá em cima, ó. 8 vezes 6, 48. E aqui, gente, segunda propriedade. Aliás, primeira propriedade, né? Você anotou as propriedades. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 12 mais 32. E a parte de baixo, atenção. Tem dois números multiplicando elevado ao mesmo expoente. Cada um deles tem que ser elevado ao expoente. Vou dizer de novo. Dois números multiplicando elevado ao mesmo expoente. Cada um deles vai ficar elevado ao expoente. Então, vai ficar 4 ao quadrado. E aqui, gente, potência da potência, 6 vezes 2. Né? Ó, 6 vezes 2, tá bom? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Parte de cima, 48. Isso aqui, hein, gente? Conserva o sinal do maior e subtrai mais 20. Lembra da regrinha da soma? E embaixo, ó, 4 ao quadrado, 16, 10 elevado a 12. Pronto, Carlos, entendi. E agora, hein, Carlos? Agora, gente, eu vou pedir a vocês o seguinte. Todas as vezes que uma potência estiver no denominador, na parte de baixo, você vai subir essa potência trocando o sinal do expoente. Devagar, Carlos. Todas as vezes que uma potência estiver no denominador, eu vou subir essa potência trocando o sinal do expoente. Olha o que eu fiz. Está vendo 10 elevado a 12? Subiu 10 a menos 12. Tá bom? Isso vai facilitar muito para você. Potência embaixo, sobe trocando o sinal do expoente. Anota aí, só quem pode subir são as potências, tá bom? Muito bem, gostei, cara. Então, ficou 48 vezes 10 a 20, 10 a menos 2 dividido por 16. E agora, hein, Carlos? O que é que eu vou fazer? Olha aquela observaçãozinha aí para você anotar, ó, tá? Pausa o vídeo e anota a observação que eu falei. Galera, e agora o que é que eu vou fazer? Galera, eu vou agora dividir os números. Eu não vou mexer nas potências. Eu vou dividir os números. Ó. Vou dividir 48 por 16, o que está de amarelo, tá vendo? E vou usar a propriedade da potência aqui, ó. Potências de mesma base multiplicando. Conserva a base e soma 20 mais menos 12. Ok, quanto é que dá isso, então? 48 por 16 dá 3, e lá em cima, né, gente, 20 menos 12 dá 8. Então, galera, dá um print nessa página, questão importantíssima quando você estiver estudando gravitação, força elétrica, campo elétrico. Tá bom, gente? Gostei, viu, Carlos, da questão? Carlos, vamos misturar agora potência com números decimais. Eita, muito massa. A regra a ser seguida é, quando a vírgula anda para a direita, o expoente da potência de 10 diminui, anda para a esquerda. Quando a vírgula anda para a direita, oxe, eu escrevi a mesma coisa. Vamos ajeitar isso aí, gente. Pronto, Carlos, você consertou. Gostei, Carlos. Dá uma retomada aí, Carlos. Quando a vírgula anda para a direita, o expoente da potência de 10 anda em sentido contrário, hein? Para a esquerda. Nunca esqueça disso. Quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente da potência de 10 anda para a direita. Galera, é tipação e reação em física, entendeu? Vírgula para um lado, expoente da potência para o outro. Vamos mostrar agora? Vamos mostrar? Eita, que exemplos massa! Bem devagarinho, viu? Vamos devagar, ó. Caso A. 0,065 vezes 10 a sétima. Carlos, e agora? O que é que a gente vai fazer? Galera, vamos andar 2 casas para a direita. O número de casas, quem decide é você. Por exemplo, eu vou andar 2. Poderia ser 3 ou só uma, mas eu vou andar 2 para lhe mostrar. Ó, 0,065. Vou andar 2, viu? Se eu andar 2, ó, 1, 2. Fica 006,5. Andei 2 para a direita.
O expoente, que é 7, anda para a esquerda, reta real. 7, andando para a esquerda, vem para 5. Está aqui 5. Ó. Obviamente, gente, 006,5 é a mesma coisa de 6,5. Então, esse número aqui, ó, aqui é 10 à quinta, né? Vamos consertar novamente. Viu que eu consertei aí, gente? Ficou agora o quê? 6,5 vezes 10 à quinta, né? Por que 10 à quinta? Estava 7, voltou 2, ficou 5. Muito bem, Carlos. Próximo exemplo aí, Carlos. Diga para a gente. 5.325 vezes 10 a menos 8. Vamos querer andar, por exemplo, 3 para a esquerda. Você sabe que a vírgula no número inteiro está após o último número, né? A vírgula aqui, ó, ela está aqui, não precisa colocar, né? Porque é um número inteiro. Vamos voltar 3 casas, Carlos. Volta aí, Carlos, 3 casas. Então, 1, 2, 3. 5,325. O expoente está em menos 8. Como a vírgula andou para a esquerda, o expoente vai para a direita. E aí eu fiz um negócio para você não esquecer. Galera, olha, cuidado, viu? Andar para a direita menos 8 não é menos 11. Eu fiz a reta real para você lembrar. Ó. Menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, se o expoente andou para a direita de menos 8, ele não vai para menos 11. Ele está aumentando. Andar para a direita é aumentar. Então, como a vírgula foi para a esquerda, o expoente aumenta. Ficando quanto? Diga aí para mim, Carlos. 10 a menos 5. Percebeu aí, gente? Andou para a direita, 10 a menos 5. Próximo caso. 0,08 vezes 10 à terceira. Vou escolher andar 3 para a direita. Vamos andar 3 para a direita? 0,008, o expoente que estava em 3, volta 3, reta real, 3, 2, 1, 0, 10 elevado a 0. E eu já aprendi que qualquer potência elevada a 0 dá 1. Então, isso aqui vai dar 008,8, né? Beleza. Galera, esses casos aqui eu estou colocando sempre os números entre 1 e 10 as bases. Isso é o que a gente vai ver lá depois, chamado notação científica. Mas não se preocupe com isso agora não, tá bom? Muito bem, Carlos. Estou gostando. Carlos, esse exemplo aí é muito interessante. Demais, gente. Demais mesmo. Um caso interessante consiste na soma ou subtração de potências de 10 diferentes. Por exemplo, você está vendo que esse expoente é menos 3 e esse expoente é menos 2. E agora, o que é que eu vou fazer? Para este caso, ajustamos, ou seja, você dá um jeito de deixar na mesma potência. Mas como é que eu faço isso? Preste atenção. 10 a menos 3, 10 a menos 2. O que é que eu faço? Eu escolhi deixar os dois em 10 a menos 2. Eu poderia deixar os dois em 10 a menos 3, tá? Mas eu resolvi colocar em 10 a menos 2, é opcional. Só que para isso, gente, o que é que eu faço? A minha vírgula está depois do 5. Para que isso aqui vá para menos 2, isso aqui tem que aumentar. Atenção, menos 2 é maior que menos 3. Então, para que esse expoente aumente, ou seja, vá para a direita, a minha vírgula tem que ir para a esquerda. Porque se o expoente aumenta indo para a direita, a vírgula vai para a esquerda. Então, 5 andando para a esquerda, a vírgula vem para antes do 5, então vai ser 0,5, né? Aqui tem 0, evidentemente, é porque não precisa colocar 0,5 vezes 10 a menos 2. Pronto. Agora eu já tenho a mesma potência. Lembrando daquele negócio de fator em evidência, se eu tenho 0,5 abacaxi, vamos chamar 10 a menos 2 de abacaxi, tu gosta? 0,5 abacaxi com 4 abacaxis dá 4,5 abacaxis. Galera, preste atenção. Isso aqui não vai dar 10 a menos 4 não, viu, gente? 10 a menos 2 é um fator comum. Você basta somar os números que estão ao lado da potência. Todas as vezes que é um fator comum, você conserva ele e faz a operação com os números. 4,5 vezes 10 a menos 2, ok? É um caso que aparece muito em dilatação térmica, tá certo? Nossa aula 42 lá do curso de Física. Galera, fazendo relações entre grandezas físicas. 1 quilômetro, você sabe que tem 1.000 metros, né? 1 quilômetro, quilo significa 3 zeros. 1 metro tem 10 decímetros. 1 metro tem 100 centímetros.
1 metro tem mil milímetros. Você viu que essa papagaiada que eu estou fazendo é só para você não esquecer algo óbvio. Decímetro é 10, centímetro é 100, milímetro é 1000, tá? Então, quando eu escrevo 1 metro tem 100 centímetros, eu posso imaginar que esses dois zeros é a potência de 10, 10 ao quadrado. E esses 3 zeros é 10 ao cubo. Ok? Muito bem? Sacou? Beleza. Então, 1 metro, 10 decímetros, 1 metro, 100 centímetros e 1 metro, 1000 milímetros. Só que, às vezes, eu preciso fazer o contrário. Atenção para uma regra da Carlão Pictures. Se 1 quilômetro tem 10 a terceira metros, gente, para fazer o contrário, eu inverto a fração. Então, de novo, 1 quilômetro tem 10 a terceira metros. 1 metro vai ter, inverte. 1 sobre 10 a terceira quilômetros. Só que isso aqui, quando essa potência sobe, lembra que quando a potência sobe, troca o sinal, fica 10 a menos 3. Então, galera, eu não vou precisar fazer mais isso. Eu já vou direto. Ó. Quando for o contrário, é só trocar o sinal do expoente. Vou repetir. Quando for o contrário, é só trocar o sinal do expoente. Basta trocar o sinal do expoente. Então, se 1 quilômetro tem 10 a terceira metro, 1 metro, que é o contrário, troca o sinal do expoente. 10 a menos 3. Carlos, que massa. O próximo. 1 metro tem 10 decímetros. Então, 1 decímetro, troca o sinal. 10 a menos 1 metro. Carlos, chega de subir um fogo. 1 metro tem 10 ao quadrado centímetro. 1 centímetro tem, troca o sinal. 10 a menos 2 metros. Gostei. 1 metro tem 10 a terceira milímetro. 1 milímetro vai ter? Diga você. Beleza. Disse aí. Parabéns. 10 a menos 3 metros. Gostei, viu, Carlos? Galera, essa ideia de trocar também ocorre mesmo que não tenha potência de 10. Por exemplo, 1 hora eu sei que tem 60 minutos. Então, eu posso dizer que 1 minuto tem 1 sobre 60 da hora. Eu não preciso nem fazer mais regra de 3. Eita, Carlos, gostei. Então, quando você quiser relacionar duas grandezas, é só inverter. Isso. Se 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 1 sobre 60 horas. Um ano tem quantos dias? Em média, 365 dias. Então, um dia vai ter, inverte. 1 sobre 365 anos. Galera, isso é uma das coisas mais importantes em exercícios de física com fórmulas, tá bom? Tá gostando? Beleza. Vamos ver esse exercício aqui muito top. Um exercício para a gente frisar bem esse negócio das potências de 10. Aí você precisa de concentração agora, tá? Você precisa ir bem lento agora. Papel e caneta. Uma propriedade rural tem área de 25 HA. Galera, esse HA significa hectare. Tá certo? E 1 hectare, que é uma medida agrária, vale 10 mil metros quadrados. Mas como não é uma aula de matemática propriamente dita, é uma aula de matemática aplicada à física, eu não vou me preocupar muito com isso, tá? 25 hectares, se eu multiplicar por 10 mil, dá 250 mil metros quadrados. Então, vamos lá. Eu tenho 250 mil metros quadrados e quero saber isso em quilômetro quadrado. Você provavelmente já deve ter aprendido nas aulas de matemática um negócio de uma escadinha, tá? Só que minha experiência diz que o aluno tem muita dificuldade de usar aquela escadinha. Então, eu resolvi adaptar para o que a gente está vendo hoje. Então, a brincadeira é assim. Como é que eu transformo 250 mil metros quadrados em quilômetros quadrados? Vamos usar a lógica. Ora, 250 mil metros quadrados, como eu tenho 4 zeros, é a mesma coisa de 25 vezes 10 a quarta metros quadrados. Pare agora. Pare. Eu quero transformar metro quadrado para quilômetro quadrado. Vamos para a origem de tudo. 1 quilômetro tem 1000 metros, 10 a terceira metros. Como é o contrário, você lembra? Porque eu quero de metro para quilômetro. Se 1 quilômetro tem 10 a terceira metro, 1 metro vai ter o quê? 10 a menos 3 quilômetros. Só que olha o detalhe. Metro está aqui, mas tem um quadrado aqui. Então, atenção, atenção. Metro vale 10 a menos 3 quilômetros. Então, no lugar desse M aqui, eu vou botar 10 a menos 3. Observe a tela próxima. Ó, tá vendo o metro aqui que está de azul? Vamos substituir por 10 a menos 3 quilômetros. E eu já disse a você, lá naquele lance do 16, que eu substituí por 2 a quarta, que qualquer substituição é dentro do parênteses. Então, no lugar do metro, eu vou botar 10 a menos 3 quilômetros. Mas olha a potência aqui do lado de fora. Ora, isso aqui você já sabe fazer, né?
Tá um quadrado aqui do lado de fora, então eu vou fazer o quê? Ó? Menos 3 vezes 2, menos 6 km². Então, veja, eu não preciso ficar decorando nada. Tudo começou que 1 quilômetro tem 10 a terceira metros e as coisas foram acontecendo naturalmente, tá bom? Então, ficou 25 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 6 km². Galera, isso aqui, você lembra? Primeira propriedade, conserva a base e soma 4 mais menos 6. Conserva o sinal do maior e subtrai. 25 vezes 10 a menos 2 km² é a resposta. Só que pode ser que eu queira dar a resposta diferente. Como a potência está em cima negativa, se ela vai para o denominador, troca o sinal. Sempre que a potência passa de numerador para denominador, troca o sinal do expoente. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 25 sobre 10 ao quadrado. Só que 10 ao quadrado é 100. 25 dividido por 100, 0,25 km². Então, gente, aquela área de 25 hectares, 250 mil metros quadrados, corresponde a 0,25 km². Dá uma respirada aí, vá tomar uma água, tá? Eu vou até tomar em homenagem a você, porque a gente precisa ir bem devagarinho nesse assunto, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho sobre múltiplos e submúltiplos que se usa muito em física. Mili, 10 a menos 3. Quando aparecer esse mzinho, significa mili, é 10 a menos 3. Micro, muito usado lá em eletrostática, na lei de Coulomb, 10 a menos 6. Nano, muito usado em questões que envolvem velocidade da luz, 10 a menos 9. Quilo, usado o tempo todo nas questões de mecânica. Mega, muito usado em questões de potência, de hidrelétrica, coisa e tal. Giga, igualmente potência de hidrelétrica. E tera, energias muito altas, 10 elevado a 12. Então, cada letrinha dessa aqui significa uma potência de 10. Existem outras, mas para um curso de física básica é o que nos interessa, tá bom? Então, nós vamos usar conceitos de potência e introduzir isso aqui no momento oportuno. Bate um print aí que a gente vai precisar daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Tendo agora esses múltiplos e submúltiplos, eu praticamente sou obrigado a falar sobre grandezas físicas. Toda grandeza física é uma unidade física que define um número que você tem lá. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu ando 10 metros, 10 é o número, metro é a unidade da grandeza física que mede aquele número envolvendo distância. Toda distância é dada em metro. Toda força, Newton. Toda energia, Joule. Toda potência, Watt. Evidentemente, você não precisa decorar isso agora. Força, nós vamos ver nas aulas de leis de Newton, 12 a 15. Energia, nós vamos ver nas aulas de trabalho e energia. E potência, nós vamos ver na aula lá de potência, a nossa aula que vai envolver o conceito de energia junto com potência. Então, não se preocupe com o nome da unidade que mede a grandeza física. Não é o objetivo agora, tá bom? Então, vamos só mostrar isso dentro de um contexto de matemática básica. Questão número 5. Na física, existe uma grandeza chamada pressão, que é medida na unidade Newton por metro quadrado. Não tem esse A aqui não, tá bom? Newton por metro quadrado, é assim que a gente representa, tá bom, minha gente? Ok, muito bem, Carlos. Que é a divisão entre a força, medida em Newton, pela área, medida em unidade de metro quadrado. Ou seja, a fórmula da pressão é força sobre área. Muito bem, Carlos. Determine a pressão em newtons por metro quadrado para uma força de 50 kilonewtons e uma área de 2 milímetros quadrados. Galera, vá anotando as observações aí importantes. A força, Newton, a área não está em metro quadrado, ela está em milímetro quadrado. Então, peraí, vamos bem devagarinho. Como é que eu vou calcular a pressão? Ela é força sobre área. Então, vamos fazer bem devagarinho. A força, 50 kilonewtons. Galera, lembra o que é o K? 10 a terceira. Submúltiplos. Você anotou, tirou o print, né? K é 10 a terceira. E esse milímetro quadrado, eu já fiz algo parecido lá na questão 4, na questão de área. Então, vamos dar uma respirada. Bora lá. Como é que a gente vai fazer?
Eu sei que 1 metro tem 1000 milímetros, que é 10 a terceira milímetros. Ao contrário, porque eu quero passar de milímetro para metro. 1 milímetro tem 10 a menos 3 metros. E aí, o que é que eu vou fazer? Isso. No lugar do milímetro, que está de rosa, eu vou colocar dentro do parênteses 10 a menos 3. E agora, como é que vai ficar aqui, gente? 2 vezes, menos 3 vezes 2, 10 a menos 6 metros quadrados. Então, veja. Quilonewtons eu já transformei para newton, substituindo o K por 10 a terceira. E o milímetro quadrado, com muita calma. Lembrando que 1 metro tem 1000 milímetros, que é 10 a terceira. Inverteu, trocou o sinal do expoente, botou dentro do parênteses, elevou ao quadrado. Ah, cara, não precisa decorar nada. Não, porque 1 metro tem 1000 milímetros, é bastante óbvio, né? Então, agora, vou usar a fórmula. Força sobre área. A força, 50 vezes 10 a terceira, não é isso? Está aqui. E a área, 2 vezes 10 a menos 6. Vai lá, Carlos, mostra para mim. Como é que eu faço agora, hein, gente? Você lembra ainda? Potência embaixo. Como é que sobe? Trocando sinal. Esse 10 a menos 6 sobe trocando sinal. Ei, só quem pode subir são as potências. Só quem vai subir na vida são as potências, meu irmão. O 2 não pode ir. Só quem sobe é a potência. Ficou 10 a sexta. E aqui você já sabe fazer, né, gente? Como é que a gente vai fazer? 50 dividido por 2, eu já fiz isso na questão anterior, né, há pouco tempo atrás, dá 25. E aqui eu conservo a base e somo os expoentes. Então, isso dá 10 a nona. 25 vezes 10 a nona. Por que Newton por metro quadrado? Porque eu usei Newton em cima e metro quadrado embaixo. Evidentemente, esse 10 a nona é um múltiplo, né? 10 a nona significa giga. Então, essa pressão é 25 giganewtons por metro quadrado. Gente, isso é uma pressão gigantesca, tá? Inimaginável na nossa escala aqui das situações físicas decorrentes. Ok? Carlos, estou gostando. Puxou, hein, Carlos? É isso aí. Questão número 6. Na física, existe uma grandeza chamada velocidade média. Vamos simbolizar por V, que é a razão entre a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Então, a fórmulazinha aí, velocidade é a distância dividido pelo intervalo de tempo gasto. Muito bem. Sabe-se que o continente africano separa-se do continente americano a uma taxa média de 12 metros por ano. É a história da teoria das placas tectônicas lá na geografia. E ele quer essa velocidade média em quilômetros por hora. Olha só, gente, aqui está em metro a distância e o ano é tempo. E a gente tem que passar para quilômetro por hora. Ah, e é só dividir por 3,6. Gente, para com isso. Esse negócio de 3,6 nós vamos ver bem direitinho na nossa aula 2 do curso básico de física que a gente está fazendo para você, tá? Então, vamos evitar essas decorebas e entender o que está acontecendo. Metro por ano para quilômetro por hora não tem nada a ver com 3,6. Essa transformação é só de quilômetro por hora para metro por segundo. Mas a gente vai mostrar por que lá no nosso curso de física. Beleza, Carlos. Então, vamos comigo. 12 metros, vamos transformar para quilômetro, né? Já que ele quer em quilômetro. Ora, 1 quilômetro tem 1000 metros, que é 10 a terceira metros. E o contrário? Ah, Carlos, inverte o sinal do expoente. Pois é. Se 1 quilômetro tem 10 a terceira metros, 1 metro tem 10 a menos 3. Viu que eu inverti o expoente? Beleza, então 12 metros vai ficar 12 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Carlos, preciso transformar ano para hora, porque ele quer em quilômetro por hora, né? Beleza. Um ano tem quantos dias? 365 dias, em média, né? E cada dia tem 24 horas. Observe que no lugar de dia, agora eu boto 24 horas multiplicando. Isso dá 8.760 horas. E aí, Carlos? Já está em quilômetro a distância. Já está em hora o tempo. É só usar a fórmula. Parabéns. 12 vezes 10 a menos 3 dividido por 8.760. Galera, anote aí mais uma novidade. 12 é menor que 8.760. Então, eu vou lhe dar uma dica muito legal. Todas as vezes que você vai fazer uma divisão em que o numerador é menor que o denominador, envolvendo potência de 10, mexa com a vírgula para que esse número de cima fique maior que o de baixo. Vou dizer de novo. Aqui eu tenho 12. Aqui eu tenho 8.760. E qual é a melhor maneira de fazer quando tem potência de 10? Você mexe com a vírgula para deixar esse número maior que esse. E eu posso fazer isso? Claro que pode. 12.000? O que foi que você fez, hein, Carlos? Isso mesmo. A vírgula está após o 2.
Se eu andar com ela 3 casas, eu aumento 3 zeros, fica 12.000, mas isso tem um preço. Quando eu andei com a vírgula para a direita, o expoente, que era menos 3, vai voltar 3. Lembra? Vírgula para um lado, expoente para o outro. Então, fica 12.000 vezes 10 a menos 6, dividido por 8.760. Divida aí 12.000 por 8.760. Vou deixar para você revisar a nossa aula de divisão, a aula 2 de divisão. Como é que eu divido, Carlão? Está lá na nossa aula 2. Ao dividir, encontra aproximadamente 1,37. E o expoente, evidentemente, 10 a menos 6. Então, a velocidade média de afastamento devido à teoria das placas tectônicas é de 1,37 vezes 10 a menos 6 km por hora. Em cada hora, as placas se afastam de 1,37 vezes 10 a menos 6 km. Ok? Gostou da nossa aula de hoje? Isso não é aula para você só assistir não, viu, gente? Você tem que anotar passo a passo. E eu estou esperando você para a gente tirar dúvidas dessa aula de hoje, tá? Abração para você. Concluímos amanhã com muitos assuntos. Grande abraço.